a terceira sessão deste órgão colegiado, melhor dizendo, a segunda sessão. Nós tivemos a primeira em fevereiro, a segunda em março. Ok. Só para nivelar. Enfim, gostaria de cumprimentar os eminentes pares, eu faço nas pessoas de desembargador Pedro Valsfio Rosa, desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama, desembargador William Silva, desembargador Fernando Zardim Antônio, desembargadora Elizabeth Lordes, desembargadora substituta Raquel Durão Correia Lima e desembargador substituto Ezequiel Turílio. Também hoje, recebemos com muita honra o Dr. Getúlio Marcos Pereira Neves, que está vinculado aos processos dessa pauta, enquanto substituto desembargador Adalto Dias Tristão. Nós contamos com a presença da douta Procuradora-Geral de Justiça, da mesma forma, o douto Subprocurador-Geral, aqui a doutora Luciana, que se encontra conosco, seja muito bem-vinda. Nós temos a presença também de outros advogados, advogadas, partes, interessados, enfim. Hoje comemora-se o Dia Internacional da Mulher. E nós já comentamos aqui no início que o Dia da Mulher é todo dia. Não existe, nunca existiu, ao menos para as pessoas da nossa geração, nenhum tipo de distinção de gênero. Nós somos de Jucutuquara e quem conhece sabe disso. Por sinal, eu gostaria de fazer uma singela homenagem, não só da desembargadora Elizabeth Lordes, desembargadora Eliana Junqueira Munhoz, desembargadora Janete Vargas Simões, desembargadora Catarina, saudosa desembargadora Catarina Novaes Barcelos, foi a primeira desembargadora deste Tribunal de Justiça. Também contando hoje com a doutora Raquel Durão Cunha, que logo estará conosco na condição de desembargadora titular. Aqui também a doutora Luciana, que eu já cumprimentei, as advogadas, e fazer menção a 4 pessoas que foram importantes, não só para o Ministério Público, também para a magistratura. Temos nossas pioneiras no Ministério Público, Edith Menezes, doutora Edith Menezes, figura lendária do Ministério Público Capixaba, e Maria Tereza Felrosa Pasolini. Foi professora universitária, inclusive nossa, de desembargador William. Você muito bem se recorda disso. Foi a nossa única professora nos 10 períodos que cursamos a UFES. Ela esteve no Ministério Público, depois foi empossada como auditora do Tribunal de Contas. Aqui da magistratura, temos a doutora Vitória Consuelo Carreira de Lima, foi a primeira juíza capixaba, e, como dito anteriormente, a primeira desembargadora, Catarina Maria Novaes Barcelos, de saudosa memória. No Ministério Público, onde eu estive durante um longo período, foram 24 anos, temos a primeira procuradora-geral, doutora Catarina Cecília, a primeira procuradora-geral. Doutora Luciana, se não me estou equivocado, seria a terceira procuradora-geral, não é isso? Doutora Elda Márcia e Vossa Excelência. Então, gostaria de, em relação ao mundo jurídico capixaba, seria essa homenagem inicialmente. Agora, teria uma outra homenagem que eu não posso me furtar a fazer, que foi uma pessoa que muito me auxiliou na minha carreira. Foi a professora ilustre, emérita da Universidade Federal de Pernambuco, Maria Bernadette Neves Pedrosa. Foi a primeira professora da Faculdade de Direito, inclusive, primeira no curso de graduação, e depois na condição de auxiliar do insigne mestre saudoso Lorival Villanova, ela alcançou também a pós-graduação, no curso de mestrado. E eu estava na sala, na carreira de Filosofia do Direito, na cadeira de Filosofia do Direito, da qual ela era titular. Ela me perguntou: e você, capixaba, o que você gostaria de ser na vida? Eu falei:
eu vou ser promotor de justiça. Assim saiu sem mais nem menos. Até que deu mais ou menos certo. Enfim, fica aqui nossa homenagem a todas as pessoas, né, todas as mulheres de carreira jurídica, inclusive a doutora Catarina Cecim-Gazelli, hoje preside, né, a Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica. Fica aqui a nossa homenagem também a todas as mulheres da área de saúde que estão à frente do enfrentamento dessa pandemia. Já se arrasta há um ano praticamente. Gostaria de saudar também, fazer uma homenagem especial aqui aos nossos servidores, eu passo na pessoa da nossa secretária Cláudia Luciano Ribeiro, enfim, a todas as mulheres, né, que concorrem plenamente para que o homem possa existir. Então, agora, nos registros gerais, na parte de risco e comunicações, eu concedo a palavra à doutora eminente desembargadora, que também faz parte dessa agremiação, né, das mulheres de carreira jurídica, para se manifestar em nome do nosso colegiado. Uma palavra, Vossa Excelência. Boa tarde a todos, boa tarde a todos e a todas presentes nessa sala virtual. Presidente, eu me sinto duplamente homenageada. Primeiro, por hoje ser o Dia Internacional da Mulher e já ter recebido vários telefonemas, várias homenagens de casa e dos amigos e das amigas. Mas agora, nessa tarde, tendo a honra de cumprimentar esse colegiado, para mim, inclusive, eu me sinto privilegiada e homenageada novamente. E agradeço a Vossa Excelência por isso, de ter essa deferência, e passo a cumprimentar Vossa Excelência, saúdo Vossa Excelência na tarde de hoje, e na sua pessoa eu quero cumprimentar a todos os eminentes desembargadores presentes, todos os advogados presentes, e também o nosso representante do Ministério Público, o doutor Josemar, que hoje também está acompanhado de uma brilhante e aguerrida procuradora de justiça, a doutora Luciana Andrade, que estou vendo aqui no vídeo, e é com muito prazer e muita honra que também presto essa homenagem à senhora nesse dia de hoje, que é dedicado às mulheres. E também cumprimento de modo especial todas as secretárias de Câmara pelo trabalho que vem desenvolvendo, pela forma diligente, disciplinada com que impõe o seu trabalho. Também todos os nossos serventuários, as taquígrafas, todos o pessoal que facilitando que tenhamos essas sessões virtuais sem os quais a gente não poderia estar atuando. E com muito, muito prazer que parabenizo a todas as mulheres na tarde de hoje, porque a mulher realmente é ocupou espaços nesse país e no mundo após muitas lutas e ainda ocupam um lugar de desvantagem, apesar de muitas lutas e muitos desafios, principalmente no auge dessa pandemia de Covid-19, nós recebemos as pesquisas, estamos vendo as pesquisas de uma forma como o índice de violência doméstica aumentou grandemente nesse período, devido a esse isolamento social em que vivemos. Mas eu quero parabenizar a todas as mulheres presentes nessa sessão, ou que porventura estejam presentes assistindo a essa sessão, dizendo a todas
mandando um abraço de parabéns pelas conquistas, pela forma como desempenham as suas funções, sejam advogadas, procuradoras. Muito bem lembrado, presidente, a doutora Catarina Cecim Gazelli, é a presidente da Associação das Mulheres de Carreira Jurídica. Inclusive, amanhã, essa associação vai fazer uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher, justamente com um seminário em que participará duas grandes juristas e professoras falando sobre os direitos humanos das mulheres, que, como qualquer outro direito, resulta de um embate marcado por avanços e retrocessos, em que muitas mulheres tiveram conquistas resultantes de lutas, mas ainda ocupam um lugar de desvantagem na nossa sociedade. Mas nada como lutar para que esses direitos eles sobrevivam e estejam sempre presentes na nossa sociedade. Muito obrigada, um parabéns a todos e a todas, principalmente a todas as mulheres, um grande abraço e felicidades para o dia de hoje. Obrigada, presidente. Também agradeço e passo fora as palavras de Vossa Excelência. Concedo a palavra à nossa eminente e culta Procuradora-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, doutora Luciana Andrade, para a manifestação em nome do Ministério Público. Muito obrigada, doutor José Paulo. Excelentíssimos desembargadores que compõem este colegiado, peço vênia para cumprimentar a todos os integrantes das câmaras criminais reunidas, das pessoas da eminente desembargadora, doutora Elizabeth Lordes, que, aliás, é, assim como eu, associada da ABMCJ, destacada organização que congrega mulheres capixabas às carreiras jurídicas, incentivando outras mulheres e meninas a seguirem os passos acadêmicos e jurídicos, exercendo liderança e contribuindo para uma sociedade mais justa, mais equitativa e mais fraterna, tendo como liderança ali uma mulher que me deixou um grande legado, que é a doutora Catarina Cecim Gazelli, já citada aqui entre os que me antecederam. Bem como peço vênia também para cumprimentar a todos na figura da douta magistrada que encontra-se em exercício nesta sessão, doutora Raquel Durão, que tão bem representa as mulheres juristas e nos orgulha enquanto capixabas. Cumprimento, portanto, este colendo grupo de exímios juristas, servidores da casa, advogados e nosso querido subjudicial, doutor Josemar, bem como a todos e a todas que nos assistem por meio destas brilhantes mulheres. Hoje, senhoras e senhores, comemora-se o Dia Internacional das Mulheres. E, nesse sentido, agradeço cada uma das palavras expressadas por nosso estimado presidente da sessão, Dr. José Paulo, o qual tive a honra de ter como PGJ, e pela querida e dedicada desembargadora, doutora Elizabeth Lordes. Esta data, como sabemos, é festejada há mais de 100 anos. É um ícone simbólico pela jornada na busca da igualdade formal e material, de direitos civis e em favor do voto feminino, que exige ainda muita reflexão. Se outrora nós mulheres e meninas não nos era permitido estudar, gerir nossos próprios bens e nos autodeterminar, hoje em dia, em que pese temos muito avançado na legislação, ainda no campo das igualdades materiais, temos um percurso longo pela frente, sobretudo para as mulheres mais vulneráveis, as mulheres da população preta, da periferia, mulheres arrimos de família. Ainda são muitas as violências para debelarmos, mas tenho fé de que juntos avançaremos cada vez mais e o estamos fazendo, trabalhando com afinco para que os direitos e as liberdades de fato sejam realidade entre nós. Por essa razão, ter este espaço de fala no seio de um dos poderes da República é de altíssima importância. Poder que garante a igualdade e que corrige as desigualdades. É o Poder Judiciário. Brioso Poder Judiciário capixaba, composto por cada uma de vossas excelências. Falo de uma instituição cidadã,
o Ministério Público Capixaba, que me representa, no qual 60% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres. As mulheres do MP já são a maioria no corpo funcional e de estagiárias, um importante legado de gênero que estamos construindo juntos. E encerra minha fala dizendo: mulheres têm a delicadeza das flores, a força de ser mãe, o carinho de ser esposa, reciprocidade de ser amiga, o dom de iluminar a todos com o sorriso e o amor por ser mulher. Meu muito obrigada pelo espaço de fala e profícuos trabalhos nesta sessão. Dr. Zé Paulo, devolvo a palavra. Pois não, agradeço a manifestação do Procurador-Geral de Justiça. Eu vou agora, em homenagem... Eu gostaria de fazer um agradecimento. Pois não, claro. Pois não, eu gostaria de agradecer aos registros, né, feitos por Vossa Excelência, e também feito pela desembargadora Elizabeth Lordes e a doutora Procuradora-Geral de Justiça, a doutora Luciana Andrade, a homenagem a mim dirigida pelo Dia Internacional da Mulher, né, e oportunidade em que parabenizo todas as mulheres pelas conquistas alcançadas no plano social, político, profissional e econômico ao longo dos anos. No mais, rogo a Deus que tenhamos uma excelente sessão e abençoada sessão. Eu vou conceder a palavra também, né, a representante da OAB que eu vejo aqui, a doutora Rafaela Camila do Nascimento, para se manifestar em nome da OAB-ES. Doutora Renata, doutor. Desculpa, doutora Renata, desculpa. Boa tarde a todos. Gostaria de registrar também a homenagem a nós mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. E nós, mulheres, apesar de tantas lutas, apesar de enfrentarmos grandes dificuldades ainda, tanto em relação à violência doméstica, que tem aumentado assustadoramente, como já citado pela doutora a desembargadora Elizabeth, mas nós também somos mulheres fortes, guerreiras, e que nós conseguimos mover o mundo através da nossa força de vontade e conseguimos sempre alcançar os nossos objetivos, os nossos sonhos. E eu desejo que nós tenhamos uma tarde abençoada de trabalho. Ok, assim seja. Muito bem, vamos à parte judicial. Nós temos a primeira preferência, é o processo pautado sobre o número 8, de relatoria do desembargador Fernando Zadim Antônio. Não, aqui houve um pequeno equívoco, também é uma preferência, mas com sustentação, nós vamos aproveitar, é o processo pautado sobre o número 30. O requerente é Gleidson Luiz de Oliveira, requerido do Ministério Público Estadual. O relator é o desembargador Fernando Zadim Antônio, é uma revisão criminal. O doutor Marcos Daniel Vasconcelos Coutinho se encontra? Presente? Sim, presente, Excelência. Vossa Excelência gostaria de sustentar? Sim. Pois não. O prazo regimental, a partir de agora, por gentileza. Fique à vontade. Eu cumprimento Vossa Excelência, desembargador José Paulo, na presidência dos trabalhos dessa Câmara. E peço vênia para cumprimentar os demais desembargadores, nas pessoas das desembargadoras Raquel Durão e desembargadora Elizabeth Lordes. Saúdo também um dos outros representantes do Ministério Público, em especial a doutora Luciana Andrade. Cumprimento meus colegas advogados, os serventuários da Justiça e desejo a todos uma excelente tarde de trabalho. O que me traz hoje a essa tribuna é uma revisão criminal interposta por Gleidson em face de decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória. E a ser disso, Excelências, que a revisão criminal é uma espécie de ação penal autônoma e que, para sua admissibilidade, tem que estar preenchido alguns dos requisitos do artigo 621 do Código de Processo Penal. O artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, determina que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas sob pena de nulidade, dever esse que se estende para a dosimetria da pena,
então podemos dizer que a valoração de circunstância judicial deve ser idoneamente fundamentada por força de lei. Portanto, quando a sentença valora a circunstância judicial negativa com base em locuções genéricas, verifica-se, então, evidente contrariedade ao texto expresso da lei, o que configura a hipótese do artigo 621, inciso 1 do Código de Processo Penal. E é por tal razão que firmou-se o entendimento de ser admissível a revisão criminal para discutir dosimetria de pena, desde que o pleito não tenha sido objeto de análise pelo tribunal, a fim de que a revisão criminal não se configure uma segunda apelação. Nesse sentido aqui, eu cito o entendimento dessa Câmara, na revisão criminal de número 1001, 9005 e 1795, e que esse entendimento está em alinho também com o que vem decidido no Superior Tribunal de Justiça. Cito aqui o habeas corpus 417, 432 do Paraná, quinta turma do STJ. Portanto, excelências, a presente revisão criminal tem que ser conhecida, porque está configurada a hipótese do 621, inciso 1, combinado com o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, pois, conforme iremos demonstrar adiante, há evidente erro na avaliação negativa de alguma das circunstâncias judiciais e tal questão não foi submetida ao apelo. A dosimetria da pena, excelências, é um processo complexo e tem que ser realizado através do método trifásico da pena. E nesse método trifásico, cada etapa precisa ser idoneamente fundamentada. E mais, o fundamento utilizado em uma etapa não pode ser concomitantemente utilizado em outra, sob pena de ofensa ao princípio non bis in idem. E a presente revisão criminal, ela versa exclusivamente sobre a primeira etapa do cálculo dosimétrico, que é o estabelecimento da pena base, este efetuado com base, então, nas circunstâncias do artigo 59 do Código Penal. E o magistrado ele fixou a pena base em 6 anos e 6 meses, considerando em desfavor do revisionando 5 circunstâncias judiciais: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade e consequências. Então, analisando a proporcionalidade da sentença, verifica-se que ele aumentou 2 anos e 6 meses acima do mínimo, o que representa, então, sendo 5 circunstâncias judiciais, 6 meses para cada circunstância judicial, foi o que o magistrado sentenciante considerou. Entretanto, a exceção das consequências do crime, o que, embora a defesa não concorde muito com os fundamentos, mas está minimamente fundamentada, então acredito que não seja caso de se refutar através da revisão criminal. Mas as demais circunstâncias judiciais, as outras 4, quais sejam culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade, elas não foram concretamente valoradas. E ao não serem concretamente valoradas, essa conduta afronta a expressa disposição da nossa norma constitucional e processual. Vejamos qual foi a fundamentação lançada. Culpabilidade evidenciada, sendo elevado o grau de reprovação. Ponto. Péssimos antecedentes, sendo, inclusive, reincidente. Ponto. A conduta social é comprometida. Ponto. Personalidade do agente voltada para a prática de diversos delitos, principalmente contra o patrimônio. Ponto. Esses são os fundamentos. E essas são as circunstâncias judiciais que a defesa requer que seja decotado do cálculo da pena. Para valorar negativamente a culpabilidade, enquanto circunstância judicial, o magistrado ele tem que apontar dados dos autos que demonstram concretamente o maior grau de reprovabilidade, não atendendo ao dever legal de fundamentação, a mera assertiva de que a culpabilidade está evidenciada e que o grau de reprovação é elevado. Não basta afirmar, tem que fundamentar nos autos. Em relação aos antecedentes criminais, o magistrado ele registra que são péssimos e que, inclusive, é reincidente. E na segunda etapa do cálculo dosimétrico, que não contestamos nessa revisional, foi aplicada a agravante da reincidente. Ou seja, a própria sentença, ao valorar as circunstâncias dos antecedentes, ela demonstra a prática do bis in idem, pois ela utilizou o mesmo fundamento para exasperar a pena base e o mesmo fundamento para aplicar a agravante da reincidência. Quando a gente analisa o relatório de cumprimento de pena anexo, verificamos que na data da sentença, o revisionando possuía apenas uma condenação, tornando claro e evidente que a prática apontada se trata de bis in idem e, consequentemente, é uma valoração ilegal.
Outra circunstância judicial que foi valorada negativa foi a conduta social. Essa circunstância ela se refere à relação do revisionando com a comunidade, com vizinhos, amigos, parentes, não podendo ser valorada negativamente com a mera locução de ser comprometida, tal como fez o juízo de piso, sem qualquer menção aos dados concretos dos autos. E, por fim, a circunstância judicial da personalidade, a qual foi valorada com o fundamento de ser voltada para a prática de delitos, principalmente contra o patrimônio. Entretanto, conforme inclusive recente e brilhante voto da desembargadora Elizabeth Lourdes na revisão criminal 1001-9005-4682, a personalidade do agente ela refere-se ao modo de ser e agir do autor do delito, os quais não podem ser deduzidos de forma automática da folha de antecedentes criminais do réu. Essa menção ela também está de acordo com o entendimento recente pacificado pela terceira sessão do STJ, e que sem a menção de elementos concretos, excelência, sobre a personalidade do revisionando, não há como atestar a idoneidade da valoração negativa de tal circunstância judicial, o que caracteriza, então, a expressa contrariedade ao texto da norma constitucional e processual. E é importante frisar, revisão criminal é ação penal autônoma, de cognição restrita, e, em respeito à coisa julgada, somente pode adentrar na matéria suscitada pela parte nos limites do 621. Diferente da apelação, que é a hipótese que devolve toda a matéria à análise do tribunal, a revisão criminal é uma ação de cognição restrita e, portanto, a análise judicial ela deve ser focada no pedido da parte. Ir além do pedido, além de caracterizar um julgamento ultrapetita, ela ofende a coisa julgada, não está invadindo questão que já está pacificada. A análise da revisão criminal ela tem que se limitar a responder: as circunstâncias judiciais foram valoradas com base em fundamentos idôneos? Porque se a resposta for sim, foram valoradas, tem que ser julgada improcedente essa revisão criminal. Mas se a resposta for que as circunstâncias da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social e a personalidade do agente não foram idoneamente fundamentadas, então não há outro caminho que não o decote das mesmas no cálculo da pena. Não cabe em revisão criminal, via de cognição restrita, a imersão no processo para além daquilo que é demandado. Embora o reforço argumentativo, com a manutenção da reprimenda, não ofenda o princípio do non reformatio impejus, quando tal procedimento é realizado em revisão criminal, procedimento que só pode ser interposto pela defesa, apresentar fundamentos não invocados na sentença atenta contra a coisa julgada. E, aliás, há de se estabelecer aqui uma diferença entre reforço argumentativo e fundamentação inovadora. Porque no reforço argumentativo, o argumento original ele é válido por si só. O segundo vem para reforçar. A inovação de fundamentos é uma hipótese que adentra em questão processual que não está devolvida à análise e que traz fatos que não constavam no tecido original. Inovar os fundamentos também afronta contra o princípio da não surpresa, de modo que a defesa se vê surpreendida por fundamentos quais não teve oportunidade de exercer o contraditório e a defesa plena. Eu trago aqui um julgado recente do STF sobre o tema, que trata o seguinte, apenas a parte que importa. Ao analisar a matéria não suscitada no recurso defensivo, sobre o qual já havia operado coisa julgada, a Corte incorre em clara violação ao princípio do tanto devoluto quanto apelado, segundo o qual o poder de reexame do órgão de quem fica distrito a parte da sentença impugnada. Em observância ao princípio não reformatio impejus, não cabe ao tribunal local agravar a situação do acusado, seja do ponto de vista qualitativo ou quantitativo, em julgamento de recurso exclusivo da defesa. Além de extrapolar os limites de cognição, a Corte de origem também afronta o princípio da não surpresa. No caso, a defesa viu-se surpreendida em relação a uma qualificação jurídica, de fato considerada somente em segundo grau de jurisdição, e sobre o qual não teve oportunidade de exercer o contraditório prévio e a defesa plena. Esse é o habeas corpus 178.870, relatoria do ministro Edson Fachin, julgado em fevereiro de 2021. Então, excelência, sendo a dosimetria matéria complexa, que exige fundamentação de todas as etapas, a pessoa precisa saber quais são os motivos que ensejam o aumento da sua pena, e esses motivos têm que ser idôneos. Estar ciente de tais motivos e ter motivação idônea para isso é um direito que é intrínseco, inclusive, à dignidade da pessoa humana. E não implica em demasia recordar que mesmo a pessoa condenada pelo mais infame dos delitos, ela não decai da sua dignidade intrínseca de ser humano, ela não se animaliza perante o direito e não pode ser tratada como coisa ou objeto. E fazendo essas considerações,
a defesa pugna pelo conhecimento e provimento da presente revisão criminal, a fim de decotar do cálculo da pena base as circunstâncias da culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do agente, uma vez que não foram idoneamente fundamentadas, procedendo então à redução proporcional, mantendo os demais termos da sentença. Eu agradeço imensamente a atenção de vossas excelências, é sempre uma honra estar aqui perante vocês, e devolvo a palavra ao presidente. Agradeço. E parabenizo o doutor advogado pela sustentação empreendida nessa oportunidade e concedo a palavra eminente relator prefeito de voto. Senhor presidente, inicialmente gostaria de cumprimentar o doutor Marcos Daniel, sempre muito objetivo e direto nas suas sustentações. E o doutor Marcos trouxe alguns elementos, senhor presidente, que eu gostaria de examinar um pouco mais a miúde, razão pela qual, após anexadas as respectivas notas taquigráficas, eu peço retorno ao meu gabinete e trago na próxima sessão. Ok. Os autos retornam ao gabinete de Vossa Excelência com as respectivas notas taquigráficas. A próxima preferência recai sobre o processo pautado sobre o número 2, a continuação de julgamento, que tem como relator o desembargador Pedro Balso Felrosa, quem concede a palavra. Pois não, senhor presidente. O voto é o seguinte. Diante da sustentação oral realizada pela defesa do recorrente, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas. Conforme relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por Josias dos Santos, buscando reverter condenação proferida nos autos de ação penal. O requerente foi condenado a pena de 10 anos de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 3 e 4 do Código Penal, por um fato, em tese, praticado no dia 27 de agosto de 2001. Inicialmente, a defesa alega nulidade do processo em razão da não apresentação de defesa prévia. Compulsão dos autos da ação penal, entendo que o fundamento apresentado pela defesa não encontra amparo na realidade ali demonstrada. Inicialmente, devemos rememorar que as nulidades em nosso sistema penal não são declaradas caso não seja demonstrado efetivo prejuízo suportado pela parte, em razão do princípio salutar ad nullité sanguife. Após a realização do interrogatório do réu, os autos foram em vista ao defensor público, que apenas manifestou sua ciência acerca da designação de audiência em continuação. Posteriormente, a defesa arrolou testemunhas que foram ouvidas na primeira fase do procedimento do júri, participando ativamente de todos os atos subsequentes. Assim, considerando que não foi demonstrado efetivo prejuízo ao réu, entendo que não há nulidade a ser declarada. No outro giro, a defesa alega que é nulo o processo a partir do interrogatório do réu, eis que na ocasião não estava acompanhado de defensor. Para a análise do fundamento, pertinente salientar que o interrogatório foi realizado no dia 8 de novembro de 2001. Naqueles dias, a redação do artigo 185 do Código de Processo Penal tinha a seguinte redação, e abro aspas. O acusado que for preso ou comparecer espontaneamente ou em virtude de intimação perante a autoridade judiciária no curso de processo penal será qualificado e interrogado. Fecho aspas. A obrigatoriedade da presença de defensor constituído ou nomeado foi inserida uns 2 anos depois na norma prevista pela Lei 10.792 de 2003, regra esta eminentemente processual. Eu estou citando, senhor presidente, a propósito desta situação, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça da lavra do ministro Leopoldo de Arruda Raposo. Desta forma, em homenagem ao Instituto Constitucional da Coisa Julgada, não deve ser declarado nulo ato que, à época em que praticado, encontrava-se em consonância com a norma processual penal vigente. Prossigo. Por fim, a defesa alega que a aquisitação realizada foi equivocada, uma vez que as provas dos autos atestariam que o requerente agiu em legítima defesa.
pelo que postula a absolvição. No entanto, melhor sorte não assiste o requerente em tal pretensão. Consta expressamente da ata da decisão do júri que os quesitos foram apresentados em plenário, esclarecendo o magistrado as implicações jurídicas de cada um deles. Questionadas as partes se possuíam alguma ponderação a fazer, concordaram com os termos apresentados. Eu estou, inclusive, transcrevendo esse trecho no voto que acredito já tenha sido distribuído aos eminentes pares. Pois bem, nos termos do artigo 571, inciso 8º do Código de Processo Penal, eventuais nulidades ocorridas em julgamento do júri deverão ser suscitadas logo após a sua ocorrência. No caso em questão, o processo tramitou sem interpelação da defesa nesse sentido, de modo que não pode agora, após o trânsito em julgado, pretender valer-se da revisão criminal para inaugurar via recursal, eis que estranhas as hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Caderno Processual Penal. Assim sendo, senhor presidente, estou julgando improcedente o pedido e é como voto. Bem, o eminente curto relator julga improcedente o pedido. Como vota o eminente revisor? Ezequiel Turíbio, pois não. Eu recebi cópia do voto, fiz a revisão. O voto do relator, do eminente relator, é detalhado. Realmente não há prejuízo à defesa no que tange à alegação de nulidade. O réu arrolou testemunhas à época. O interrogatório, na época em que foi realizado, não era obrigatório a presença do advogado. E com relação à quisitação, também não houve surgência no momento de julgamento do requerente. Assim, eu não tenho dúvida em acompanhar o voto do relator. Bem, com os demais votos, embaixador Sérgio Luiz Teixeira Gama, quanto vota Vossa Excelência? Acompanho o voto do eminente relator, senhor presidente. Embaixador William Silva. Da mesma forma, com o relator. Embaixador Fernando Jardim Antônio. Também com o relator, senhor presidente. Embaixadora Elizabeth Lorde. Também como voto, presidente. Embaixadora substituta Raquel Durão Correia Lima. Mesmo sentido, presidente. Eu não voto. Pois não. Eu não voto, presidente. Eu já votei. Não, ela aqui ela está substituindo, desembargadora Raquel, desembargadora Adalto. Está substituindo o desembargador Adalto. Desculpe, doutora Raquel, desembargadora, minha amiga. Ok, fica concluído o julgamento, sendo do voto do eminente do relator, julgar improcedente à unanimidade de votos. Muito bem, vamos à segunda preferência. A terceira preferência, melhor dizendo, é o processo pautado sobre número 8, sem sustentação. O desembargador Zardim tem condições de voto? Tenho sim, presidente. Fique à vontade. Trata-se de um agravo regimental na revisão criminal, onde se pretende a reforma da decisão monocrática que não conheceu da ação revisional. No caso, a revisão criminal não se presta a revolver a matéria fática e a revisitar teses já apreciadas. A coisa julgada material somente é possível de desconstituição em situações excepcionalíssimas, quando a justiça da decisão deve prevalecer sobre a segurança jurídica. Na espécie, o pedido revisional somente trata de insistir na argumentação declinada na ação penal. Não traz elemento novo, não apresenta prova inédita e tampouco articula tese nova. A míngua do preenchimento das condições de admissibilidade da revisão, ao fugir das hipóteses de cabimento taxativas do artigo 621 do Código de Processo Penal, não é possível conhecer do pedido razão pela qual estou negando provimento ao agravo, senhor presidente. É o provimento ao agravo, né? Muito bem. Desembargadora Elizabeth Lorde, como vota Vossa Excelência? Eu acompanho o eminente relator. Desembargador Pedro Valls Ferrosa. Também, senhor presidente. Desembargador Ezequiel Turíbio. Como voto, presidente? Sérgio Luiz Teixeira Gama. Com o relator. Desembargador William Silva. Eu voto, presidente. Desembargadora Raquel Durão Correia Lima. O eminente relator, presidente.
Concluído o julgamento, temos do voto eminente contra o relator, no sentido de negar provimento ao recurso à unanimidade de votos. Nós temos agora a última preferência, é o processo pautado sobre o número 20. Quem pediu a preferência foi o doutor Tiago Ferreira Ramos, e feita de relatoria do desembargador convocado, então, substituto, desembargador Getúlio Marcos Pereira Neves. Há um pedido de sustentação por parte do doutor Tiago Ferreira Ramos. Doutor Tiago, se encontra? Boa tarde, excelências. Eu me encontro sim, estou presente. Pois não. Doutor Getúlio. Presidente, eu estou julgando procedente essa revisão. Eu distribuí o voto, não sei se haveria necessidade de sustentação, uma vez que eu estou determinando no voto, eu estou determinando a exclusão do nome de Rodrigo Santiago Viegas da relação processual e de todos os registros que digam respeito a essa ação, afastando todos os efeitos decorrentes da condenação. Eu não sei se atende aí ao ilustre advogado. Excelência, então... Atende perfeitamente, nobre excelência. Pois não. Então, vou consultar os eminentes pares. Desembargador Pedro Valsfer Rosa, com o voto de Vossa Excelência. Senhor presidente, estou de acordo com o relator. Desembargador Ezequiel Turíbio. Com o relator, presidente. Desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama. Mesmo sentido. Desembargador Idan Silva. Eu voto. Desembargador Fernando Zardini Antônio. Também como voto, senhor presidente. Desembargadora Elizabeth Lourdes. Também acompanho o eminente relator. Então, conclui o julgamento do Senhor do voto eminente contra o relator no sentido de dar, não é isso? Julgar procedente o pedido revisional à unanimidade de votos. Nesse caso, não vota a desembargadora substituta Raquel Durão Correia Lima, ok? Então, fica resolvido. Vamos agora às continuações de julgamento. Nós temos o processo pautado sobre o número 1. Apenas um pequeno resumo. Número 1, desembargador Sérgio Bispo, desembargador Ezequiel Turíbio, deu parcial procedência. E quem pediu vista dos autos? Foi o desembargador Zardini. Foi, presidente. Tem condição de voto? Tem, presidente. Eu trouxe o voto escrito em apertada síntese, após analisar com atenção as posições brilhantemente defendidas pelos eminentes colegas que me antecederam, entendo por aderir às razões apresentadas no voto condutor, na medida em que, com efeito, a sentença não valorou idoneamente a circunstância relativa ao comportamento da vítima. Conforme extrai-se do feito, o revisionando for atingido por trás de surpresa pela vítima que lhe desferiu um golpe com um taco de sinuca, não havendo dúvidas que com isso contribuiu para encorajar a ação criminosa. Obviamente, que a ação em si não configura causa excludente de ilicitude ou qualquer outra tese que o valha, mas, de certo, consistiu em fator decisivo para que os acontecimentos escalassem para um desfecho trágico. Então, senhor presidente, eu, rogando vênia ao eminente desembargador William Silva, estou acompanhando o relator para julgar parcialmente procedente a pretensão revisional. Muito bem. Eu vou, então, fazer um pequeno resumo para a compreensão, principalmente da desembargadora Elizabeth Lourdes, que ainda não votou. O desembargador Ezequiel Turíbio, não é isso? Na condição de relator, deu parcial provimento, julgou parcialmente procedente a revisão, no que foi acompanhado pelo desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama, revisou, o desembargador Adalto Dias Tristão, o desembargador Pedro Valsfer Rosa. O desembargador Idan Silva divergiu, julgando improcedente o pedido. O relator desembargador Ezequiel Turíbio pediu o retorno dos autos e manteve o seu posicionamento. Então, o desembargador Fernando Zardini Antônio pediu o visto dos autos e hoje acompanha o eminente relator. Ainda não votou a desembargadora Elizabeth Lourdes, com o voto de Vossa Excelência. Eminente presidente, eu também acompanho o eminente relator. Então, fica por maioria de votos, julgar parcialmente procedente o pedido, nos termos do voto do eminente culto relator. Muito bem. Processo pautado agora sobre o número 3, a outra continuação de julgamento. Vamos ver aqui. Número 3, desembargador Ezequiel Turíbio, desembargador Pedro Valsfer Rosa, pediu vista dos autos. O desembargador Ezequiel julgou procedente, o que foi acompanhado pelo eminente revisor, desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama, desembargador Pedro Valsfer Rosa. Vocês têm condição de voto? Desembargador Pedro?
Senhor presidente, estou encaminhando um voto escrito, mas reverenciando o espírito dinâmico de Vossa Excelência, eu me permito simplificar, estou acompanhando o voto do eminente relator, desembargador Ezequiel. Eu consulto aos demais pares. Desembargador William Silva, com voto da Excelência. Voto, presidente, com o relator. Desembargador Fernando Jardim Antônio. Também com o relator, presidente. Desembargadora Elizabeth Lorde. Também voto com o relator. Concluído o julgamento, a unanimidade de votos, né? Sendo o eminente culto relator. Desembargadora Raquel ainda não votou. Tem conhecimento de voto, desembargadora Raquel? Sim, eu acompanho o eminente relator, presidente. Então fica agora sim concluído a unanimidade de votos. Sendo procedente o pedido. Não há mais preferências nem continuações. De forma que eu consulto aos eminentes pares, de acordo, né? É conhecida a dinâmica dessa corte, desse colegiado, eu consulto ao desembargador Pedro Val, se tem algum pedido de vista em relação aos demais feitos. Não, senhor presidente. Desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama. Não, senhor presidente. Também Desembargador William Silva. Também não. Não. Desembargador Fernando Zardini. Também não, presidente. Desembargadora Elizabeth Lordes. Também não tenho pedido de vista. Desembargadora Raquel Durão Correia Lima. Também não tem, presidente. Desembargador Ezequiel Turíbio. Não tem, senhor presidente. Então fica concluída a pauta, né? Todos julgados, à unanimidade de votos. À exceção daqueles que figure como relator revisor o desembargador substituto Luiz Guilherme Risso. E fica assim concluída a nossa pauta. Desembargador? Processo extra? Pois não. O processo número 5 e o processo número 9 foram retirados de pauta por determinação dos relatores. Pois não, número 5 e 9 retirados de pauta. Agradeço a doutora Cláudia pela observação. Algum processo extra-pauta? Doutora Cláudia, foi o 5 e o 9. 5 e o 9. Por que motivo? O 5 foi determinado pela senhora e o 9 foi determinado pelo desembargador Adalto. Ok. Obrigada. Okay. Justificado, desembargadora Elizabeth? Justificado. Obrigada, presidente. Pois não. Algum processo extra-pauta? Não, excelência. Não havendo, então, agradecendo a presença dos eminentes pares, a menção especial à doutora Luciana Andrade, que nos honrou com sua presença hoje nessa reunião das Câmaras Criminais Reunidas, as nossas desembargadoras, nossas servidoras. Faço mais uma vez menção à nossa diretora de secretaria, a doutora Cláudia Pessiano Ribeiro, enfim, a todos que participaram da sessão e aguardando a próxima, né? Declaro encerrada essa segunda sessão, já convocando para a próxima, que se dará na segunda-feira do mês de abril. Muito obrigado a todos, uma boa tarde.